Olá, boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para glorificar e engrandecer o nome dele. Você da sua casa, nós aqui da igreja, mas juntos como um só corpo, o corpo de Cristo, vamos glorificar e engrandecer a Deus, porque toda honra, toda graça e toda glória pertence a Ele. E esse é um momento de alegria que nós estamos aqui para cultuá-lo, para engrandecer da forma como Ele merece. Prepare o seu coração. Hoje é noite de adoração e nós estaremos juntos para glorificar o nome do nosso Senhor. Quero compartilhar um texto junto com os irmãos, Salmo 11, um salmo pequeno. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo 11. Salmo 11, um salmo davídico, onde Davi expressa e deixa de forma muito clara a sua confiança, que a sua confiança vem do Senhor. Mesmo em meio a um volume de confusão ali ao redor, Davi deixa claro através desse salmo de que ele confia em Deus. E o Salmo 11 diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para dar sombras às atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a sua justiça. Os retos verão a sua face. Meus irmãos, através deste salmo, Davi deixa claro que toda a confiança dele provém no Senhor. E não tem para onde quer que ele possa fugir, senão ser ao fato dele confiar realmente de que ele está protegido através de Deus. E quantas vezes, principalmente nesses momentos de pandemia e de crise em nível mundial, as pessoas se perguntam: onde está Deus neste momento? Em quem nós podemos confiar com tanta insegurança e com tantas incertezas? Nós, como cristãos, como pessoas tementes a Deus, temos que ter a mesma convicção de que Jesus teve quando estava naquele momento na cruz do Calvário, no ápice do seu sofrimento, e ainda assim ele emitiu uma palavra de esperança para aquele ladrão na cruz, dizendo que ainda hoje ele estaria junto com ele. Cristo nunca nos abandonou, nem mesmo em meio às crises. E essa é a certeza de que você pode guardar no seu coração, de que Cristo está com você, Cristo está comigo, Cristo está conosco. E ainda que nós não merecemos, assim como aquele ladrão da cruz não merecia, Ele, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, continua sempre cuidando e zelando, e Ele está no domínio e no controle de todas as situações. Então acalme o seu coração, vamos juntos adorar esse Deus tão grande, tão tremendo, porque esse é o momento de nós colocarmos à prova realmente a nossa fé que engrandece a Deus e glorifica a Ele para todo sempre. Vamos orar? Pai, nós confiamos em Ti, e assim como o salmista deixa claro, Pai, que a confiança vem do Senhor, que não há lugar aonde Ele possa ir, Senhor, se não for confiar em Ti, meu Deus. Nós glorificamos o Teu santo nome, Te agradecemos, Pai, porque nós temos o privilégio e a oportunidade, Senhor Jesus, de poder glorificar um Deus tão bondoso, tão generoso, tão grande, Pai. Espírito Santo de Deus, eu Te peço agora, perdoa todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos distancia de Ti, meu Deus. Jesus, assim como o Senhor fez com aquele ladrão da cruz, dando uma mensagem de esperança, dando uma mensagem de salvação, que o Senhor possa refrigerar o coração de todos os nossos irmãos agora, Senhor. Que o Senhor visite-os aonde quer que eles estejam, Pai. Visite a nós também, Senhor Jesus, trazendo agora a certeza e a garantia, Pai,
de que o Senhor está no controle de todas as situações, de que nada fugiu do seu controle, Jesus. E nós te glorificamos, nós te engrandecemos, hoje e para todo sempre, Pai. Recebe agora todo louvor, toda adoração que é para ti, através desses instrumentos, através dessas vozes, através da ministração da tua palavra. Tudo isso é para ti, Senhor. Então recebe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado pela tua presença no nosso meio nessa hora, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado porque podemos te sentir, Pai. Podemos te sentir, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, Aleluia. te adorarei. Tua igreja te adora, Senhor. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Nós cremos. Te adorarei, te adorarei. Nós cantamos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Aleluia. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Nós cremos. Tu és a resposta, Jesus. Aleluia. Cante. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus, o Deus em que nós acreditamos, em que nós confiamos e descansamos também. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Obrigado porque nós temos a certeza de que não há nenhum outro como o Senhor, tão forte, tão poderoso, tão digno de ser adorado, de ser exaltado, Jesus. O nosso coração se enche de alegria por podermos estar aqui, Senhor, cultuando ao Senhor, juntos, ainda que distantes um do outro, mas juntos como igreja, cultuando ao Senhor, declarando os teus atributos, declarando a tua santidade, declarando o quanto tu és grande, o quanto tu és forte, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós podemos fazer isso nessa noite. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Aleluia, aleluia. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Você pode cantar. Oh, quão lindo esse nome é. Aleluia. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Aleluia. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome
de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome poderoso, nome cheio de graça, que a nenhum outro se possa comparar. Esse é o teu nome, o nome de Jesus, aquele que é santo, que é poderoso, que é maravilhoso, que é digno de toda honra e de toda glória. Nós declaramos a tua santidade nessa noite, Jesus. Declaramos a tua santidade nessa hora, Pai. Declaramos, Jesus. Aleluia. Declaramos que tu és santo, Jesus, digno, poderoso, maravilhoso é o Senhor. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há palavras que possam descrever o meu Senhor. Tudo ao meu redor revela o Deus que me salvou. Não há palavras que possam descrever o meu Senhor. Aleluia. Tudo ao meu redor revela o Deus que me salvou. Ele é maravilhoso, fiel, provedor, Emanuel. Estás assentado no trono e os anjos declaram a ti. Santo, Santo, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia, Ele é maravilhoso, fiel, provedor, Emanuel. Estás assentado no trono e os anjos declaram a ti. Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Aleluias. Aleluia, esse é o nosso Deus. Convidar os irmãos a abrirem junto comigo em 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos fazer a leitura dos versículos 7 ao versículo 15. 2 Coríntios 8, 7 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-a com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, aqui, ele relata aos Coríntios, dando um destaque, que esses irmãos, eles se destacam já na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação e no amor. Mas o apóstolo Paulo também adverte para que, assim como eles se destacam nestes itens, que eles possam se destacar também no dom da contribuição. E essa é uma dádiva que Deus nos dá, contribuir para que a obra dele possa avançar. A igreja, como instituição de Cristo Jesus, ela precisa continuar com os seus projetos. E nós temos o privilégio e a oportunidade de participar da obra do Senhor. A obra é de Jesus, a obra é de Deus, mas nós somos os trabalhadores dessa obra. Então você que se sente à vontade para dizimar, para ofertar na casa do Senhor, existem 3 formas que você pode fazer isso. A primeira forma, que está aparecendo aí no seu vídeo, é você fazendo o seu dízimo, a contribuição de dízimo ou a oferta diretamente através da conta bancária da igreja. Através deste número de conta que aparece nesse momento para você, você pode contribuir dessa forma. A segunda forma é através da contribuição presencial, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 11. Você pode vir aqui na igreja, tem sempre álcool em gel aqui, tudo preparado para que você possa dizimar e ofertar com toda tranquilidade aqui diretamente no templo. E a terceira forma é através da contribuição online. Está aparecendo aí um link para você agora, que é o contribua.iboasnovas.com.br, que vai direcionar você para o link do PagSeguro, onde você pode fazer a contribuição também online, da forma como você ficar mais à vontade. Essa obra, ela não pode parar, e ela não tem parado.
Muitos são os projetos que estamos dando continuidade e andamento, e o nome do Senhor tem sido glorificado através da sua vida e da sua contribuição. Que Deus abençoe a todos. A graça e a paz, amada igreja do Senhor Jesus. Que alegria estar com você mais uma vez, queridos. Que vontade estar com você aqui na igreja. Como é triste ver esses bancos vazios. Estamos aqui com poucos irmãos que estão servindo aqui hoje. Mas eu tenho certeza que logo logo nós estaremos juntos. Depois de tudo isso, seremos uma igreja ainda mais forte para a glória do nosso Deus. Enquanto isso, nós podemos desfrutar da oportunidade de poder cultuar juntos, através da internet, através do YouTube, Facebook. Louvado seja Deus por isso. Queria nessa noite, queridos, iniciar uma série de mensagens que Deus colocou no meu coração, porque a revelação daquilo que nós vamos aprender nesses cultos que virão, farão toda a diferença na sua vida no meio desta pandemia. Eu queria iniciar esta mensagem perguntando para você, para que você responda no seu coração: quem é Jesus para você? Porque a resposta a essa pergunta fará toda a diferença na tua vida. Quem é Jesus para você? Certa vez Jesus fez a mesma pergunta para os discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Ele diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta de Jesus para os discípulos foi dizer: quem dizem que eu sou? Porque para algumas pessoas a resposta imediata é dizer: Jesus é tudo. Para alguns, Jesus foi um bom homem que andou por aqui. Para outros, Jesus é um bom exemplo de caráter. Sabia que até os muçulmanos reconhecem a Jesus, mas de uma forma equivocada reconhecem a Jesus como um profeta menor que Maomé. Para algumas religiões, Jesus, ele é um mero exemplo, um mero homem, como um bom exemplo de vida. E da mesma forma que aqueles homens responderam de forma equivocada quem era Jesus: olha, é João Batista, é como Jeremias, ou é como uns profetas. Jesus de repente olha para os seus e diz: e vocês? Pedro, cheio do Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os próprios discípulos, quando olharam para Jesus agindo e reagindo diante deles, olhou um para o outro quando Jesus estava no barco e uma tempestade veio contra o barco, e ele, com a sua palavra, uma só palavra, ele disse para o mar se aquietar e o vento cessar, e assim aconteceu. De repente os discípulos, tomados de temor, olham um para o outro e dizem: quem é este que até o mar lhe obedece? Queridos, ficaram perplexos em Mateus 8, 27 e disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quem é Jesus para você? Nós vamos aprender na palavra de Deus a revelação de quem é Jesus, o que Ele precisa ser em nós, para nós, de forma que a nossa vida seja nutrida, a nossa fé fortalecida, o nosso ânimo renovado, a nossa visão ampliada. Quem é Jesus para você? Jesus, ele se revela no Evangelho de João através de 7 milagres, e esses 7 milagres são seguidos
por 7 afirmações, aonde ele se revela como o grande eu sou. A palavra grega é ego eimi. O mesmo nome, queridos, preste atenção, o mesmo nome divino revelado a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, preste atenção, eu sou, me enviou a vocês. Agora nós entramos no Evangelho de João, e eu queria que você abrisse comigo, Evangelho de João capítulo 6, a primeira revelação de Jesus, de quem Ele é. João capítulo 6, Ele se revela como o eu sou, o mesmo eu sou, o mesmo ser divino que se revelou a Moisés em Êxodo. Agora Ele diz, eu sou, ego eimi, o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele se revela aos discípulos como o pão da vida. Evangelho de João capítulo 6, antes de se revelar como o pão da vida, havia uma grande multidão seguindo a Jesus, como era de costume. Jesus foi tomado de compaixão pela multidão, porque estavam precisando se alimentar. Um dos discípulos apresenta a Jesus um jovem que tinha nas suas mãos 5 pães e 2 peixes. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes, sendo capaz de alimentar uma multidão de pelo menos 15 a 20 mil pessoas. 5 mil homens, mais mulheres e crianças que estavam ali. Após aquele milagre sobrenatural da multiplicação, aquela multidão tomada de temor, de alegria, ela decide no seu coração proclamar a Jesus como rei, a fim de libertá-los do Império Romano. Jesus, percebendo que não foi para isso que ele viera, fugiu de onde estava, foi para o monte a orar e enviou os seus discípulos para o outro lado do mar. Os discípulos pegam um barco, saem de onde estão, atravessam para o outro lado. Jesus continua no monte orando, mas naquela noite ele sai do monte, os discípulos no meio do mar, e de repente olham para o lado, está Jesus andando sobre as águas, e você conhece essa história. Chegam do outro lado, queridos, e aqui nós entramos no texto, porque ali estava aquela multidão, pegou seus barcos, foram até onde estavam, e indagam Jesus dizendo, como pode, se nós só vimos os seus discípulos saindo de onde estavam e chegando até aqui? Jesus olha para eles e diz assim, vocês não estão me procurando por quem eu sou, mas vocês estão me procurando porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês estão me procurando para satisfazer as suas necessidades pessoais, terrenas, temporais. E aí, queridos, no meio de tudo isso, Jesus, ele se revela como o eu sou. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, ele diz assim, eu sou, ego eimi, o mesmo eu sou, o ser divino do Êxodo 3, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, queridos. Jesus, ele se revela como o pão da vida. Ele diz o pão que a multidão comeu no deserto,
o maná que caía do céu, que o alimentou, e todos aqueles que comeram do maná no deserto morreram. Mas quem comer deste pão de Jesus não morrerá, mas viverá eternamente. Jesus faz um convite a partir da revelação de quem Ele é. Preste atenção, meus amados, para que todos aqueles que ouviram pudessem se alimentar dele. O mesmo convite feito para mim e para você, para que possamos nos alimentar de Jesus. Ele usa uma linguagem metafórica que nós usamos no nosso cotidiano, queridos. As pessoas que ouviram, receberam aquela palavra de uma forma literal e disseram: que isso? Ele está mandando comer do seu corpo? Que absurdo, beber do seu sangue. Mas Jesus estava trazendo para eles uma revelação espiritual, usando uma linguagem metafórica. Nós usamos isso no dia a dia. Quantas vezes você diz assim: olha, eu devorei aquele livro, que livro bom. Ou quando dizemos assim: aquela pregação foi maravilhosa, eu bebi daquela pregação. Ou quando dizemos assim: olha, nós precisamos mastigar este assunto para que ele seja uma verdade em nós. O escritor, pastor John MacArthur, ele diz que a comida, ela não tem utilidade alguma até que você coma. Enquanto você não come, ela não tem valor nutritivo, ela não tem poder para te nutrir, para te alimentar. Mas a partir do momento que você decide comê-la, ela assume o poder para nutrir a sua vida, queridos. Meus amados, quando nós nos alimentamos, a comida, ela passa a fazer parte do nosso corpo, se torna uma coisa só. Ela nutre o nosso corpo, ela envolve-se com o nosso corpo e se torna uma coisa só, queridos. É esta revelação que Jesus quer trazer para os seus discípulos e para mim e para você. Quando nós nos alimentamos de Jesus, Ele nutre a nossa alma, fortalece a nossa fé, renova o nosso ânimo, Ele muda a nossa direção, Ele nos dá vida e vida eterna com Ele, queridos. Jesus se revela como pão da vida para você nessa noite, e te convida nessa noite para se alimentar dEle, para que haja vida em você, vida abundante em você. É isso que eu quero pensar com você, queridos, quando Ele diz: eu sou o pão da vida. João 6:34 diz assim: disseram-lhes eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou a eles: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá sede. Aquele que crê em mim nunca terá fome. Eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de Jesus tem contentamento e satisfação. Todos que se alimentam de Cristo são satisfeitos, têm contentamento, queridos. Nós somos a geração mais abastada de todos os tempos. Mais abastada. Eu falava para o meu filho essa semana que na minha época de infância as coisas eram muito difíceis. Às vezes tinha que esperar um mês inteiro para poder tomar um iogurte. Quantas vezes não tinha carne em casa e a minha mãe, muito criativa, ela pegava a berinjela, empanava ela, fritava, e aquela berinjela empanada, ela dizia que era o bife, e a gente comia aquele bife. É a geração, a nossa geração, talvez a sua, foi uma geração que as coisas eram difíceis. As pessoas não tinham telefone em casa, poucos tinham carro. Não sei se você é da época em que fazia fila no orelhão. Eu não sou dessa época não, irmãos, mas talvez você seja. Tinha fila no orelhão. Quando você fala para uma criança hoje um orelhão, ela dá risada, mas botava a ficha ali, aquela fila para usar o orelhão. As coisas eram muito difíceis.
Agora nós vivemos em uma geração muito abastada. Os filhos têm de tudo. Tem os mais diversos meios tecnológicos, brinquedo de todo tipo. Tem tudo, tem roupas em abundância, tem comida em abundância. É uma geração extremamente abastada. Agora muitas crianças hoje, elas abrem a geladeira cheia de comida, de guloseimas. E aí ela abre a geladeira cheia de coisas e ela fala assim: não tem nada de diferente para comer nessa casa. Ou ela abre o seu guarda-roupa cheio de roupa, cheio de tênis e coisas assim, e ela fala assim: eu não tenho roupa para sair. Sabe o que é isso? Falta contentamento, falta satisfação. Compra-se um videogame de R$1.000, R$1.500, usa-se ele durante 3 meses, 4, 5, 6 e olha lá, e daqui a pouco, esse videogame não me serve mais. Mas quantos adultos também são assim, queridos? Quantos adultos são assim, sem contentamento, sem satisfação? Pessoas que não se satisfazem com nada. Se tem muito trabalho, reclamam. Se não tem trabalho, reclamam. Reclamam da casa, reclamam do carro, reclamam de tudo que está em volta, queridos. Pode ter tudo e nunca vão se satisfazer, sabe por quê? Porque lhes falta contentamento, queridos, satisfação. Uma geração extremamente insatisfeita, queridos, sabe por quê? Porque a única pessoa capaz de satisfazer a vida de um homem é Jesus Cristo. E a pessoa, ela termina a faculdade e ela percebe que falta alguma coisa, faz cursos e cursos e percebe que falta alguma coisa. Por quê? Porque nada pode satisfazer o coração do homem senão a Jesus Cristo. Ele é o pão, o alimento capaz de satisfazer a sua vida. Existe uma verdade revelada em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Queridos, existe dentro do coração de todo homem um comichão, um desejo, um anseio que não pode ser satisfeito com nada, nem casa, nem dinheiro, nem profissão, nem família, nem coisas semelhantes, mas este anseio só pode ser satisfeito com Jesus Cristo, porque quando você nasceu e foi criado, desejado desde a eternidade, Deus já colocou no seu coração, antes do seu nascimento, um desejo, um anseio incontrolável pela eternidade. E as pessoas nascem, não conhecem a Cristo e tentam preencher com coisas materiais, temporais, efêmeras, e não conseguem jamais, porque este anseio só pode ser satisfeito com Jesus, que é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Evangelho de João capítulo 6, versículo 54. Quando nos alimentamos de Jesus, somos satisfeitos, temos contentamentos. Mas também, queridos, a Bíblia diz aqui nesse texto, quando ele diz: eu sou o pão da vida, quem se alimenta de Jesus, recebe no instante a promessa, e uma promessa segura, que ninguém pode tirar de você. João 6,54, ele diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, olha só, não terá, diz o texto, ele já tem o quê? A vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando nós nos alimentamos de Cristo, nós recebemos uma promessa segura, uma promessa que não pode ser anulada, transformada, cancelada.
O próprio Pedro, ele diz isso em 1 Pedro 3 e 4, capítulo 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, nos gerou de novo para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, morrer, macular-se ou perder o seu valor, uma herança que está guardada nos céus para vocês. Quando nos alimentamos de Jesus, nós já recebemos a vida eterna, essa promessa segura de uma vida eterna que já começou, que já iniciou, com uma vida abundante agora, e a consumação dela com uma vida eterna para sempre, com Deus na ressurreição em Cristo Jesus, queridos. Vida eterna, vida em abundância, é vida plena, é vida que Jesus traz e trouxe para nós. Vida eterna é o conhecimento pessoal e íntimo que Jesus, Ele nos apresenta. É uma experiência consciente, prazerosa com Deus através de Jesus. Vida eterna é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Vida eterna é uma esperança viva. Vida eterna, queridos, é a vitória sobre a morte em Cristo. A morte, ela se torna tão somente um passaporte para o paraíso literal, queridos. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Uma promessa segura, irmãos. As pessoas podem apresentar a morte pode bater na minha porta. As incertezas, inseguranças dessa vida passageira e terrena, ela pode gritar no meu ouvido, mas eu estou seguro que com Cristo, e quando eu me alimento de Cristo, Ele me garante uma vida eterna com Deus. O grande problema é que o nosso coração, ele está preso às coisas terrenas, transitórias e passageiras, e por isso nos desesperamos, queridos. Mas quando o nosso coração está em Cristo, ainda que eu morra, eu viverei para sempre. Sabe por quê? Porque se Cristo me chamar agora, em um piscar de olhos, quando eu fecho, no mesmo instante que eu fecho e abro, eu já abro os meus olhos no paraíso eterno com o meu Pai eterno, para a glória de Deus. O céu é a sua herança que se alimenta de Cristo. Não haverá mais dor, sofrimento. As pessoas já não pensam mais no céu, estão tão preocupadas com este mundo e com as coisas deste mundo, que já não querem mais saber da eternidade. O medo de morrer, um desespero diante da morte. Queridos, não haverá mais dor nem sofrimento. Os nossos amados que já se foram, nós os veremos, caminharemos as ruas de ouro. Não haverá mais dor, não haverá mais peso. Meus amados, e mais que isso, você terá o privilégio de olhar nos olhos do teu Cristo, ser abraçado pelo teu Cristo e fortalecido pelo teu Cristo, não por um instante, mas para todo sempre. O céu é a herança prometida para todo aquele que se alimenta de Cristo. As pessoas estão cheias de medo, de pavor diante deste mundo. Por quê? Porque não tem se alimentado de Cristo. Porque quando nos alimentamos, Ele diz: eu sou a sua comida, não para agora, mas para a eternidade. Quando Jesus se revela como pão da vida, quem se alimenta de Jesus vive a promessa, uma promessa segura de vida eterna, queridos. Em último lugar, capítulo 6, versículo 56. Quem se alimenta de Cristo, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de Jesus, vive agora, a partir de agora, uma união que é inseparável. João 6,56, olha o texto. Todo aquele que come
a minha carne e bebe o meu sangue. Permanece em mim e eu nele. Quem se alimenta de Cristo vive com Cristo em uma união que é inseparável. Paulo diz assim: nada nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a perseguição, nem a espada, nem o perigo, nem a fome, nem a peste pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Quando nos alimentamos de Jesus, nós vivemos com Ele, com uma união que é inseparável. O Paulo diz em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nos alimentamos de Jesus, somos guiados pela presença de Jesus, somos fortalecidos pela presença de Jesus, somos consolados pela presença de Jesus. Como diz o ditado popular, a casa pode cair, mas o quê? Mas a estrutura sobre ela é firme sobre a rocha e não se abala. Cristo permanece em mim e eu permaneço nele. Não há medo, não há terror e não há pavor, mas há segurança, a condução, a orientação para tudo que fazemos, queridos. Por quê? Porque Cristo está em mim, dirigindo, consolando e fortalecendo a minha vida, meus irmãos. Quem se alimenta de Jesus vive uma união inseparável com Ele. Esse foi o convite e a revelação. Jesus se revelou para todos, queridos, que ali estavam. A palavra maná significa o que é isso? Jesus, quando se revelou multiplicando, ou com esse discurso maravilhoso, as pessoas ficaram tomadas de temor, de alegria. Toda a multidão ouviu esta revelação de quem Jesus era. Toda a multidão que ali estava ouviu que aquele que se alimenta de Jesus, queridos, tem contentamento e satisfação em tudo. Todos ouviram que Jesus é o pão da vida e quem se alimenta já recebe uma promessa segura para sempre. Todos ouviram que Jesus é o pão da vida e quem se alimenta vive para sempre uma união inseparável. Agora preste atenção. Houve duas reações diante da mesma revelação e o convite. A primeira reação foi uma reação negativa da maioria das pessoas, porque a intenção era errada. Eles queriam Jesus, a maioria queria Jesus como o rei deles, queria Jesus como aquele que iria dar para eles a satisfação terrena, o alimento, as necessidades urgentes do agora. Queriam Jesus para dar um carro novo para eles, a comida que eles queriam comer, queriam Jesus para isso. A grande maioria queria isso. E quando Jesus disse: não, eu não vim para isso, mas eu vim para que vocês tenham contentamento espiritual, saibam viver com alegria no pouco e no muito. Eu vim para trazer para vocês uma promessa que não é para essa terra. Paulo diz que se a nossa esperança se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus disse: eu não vim para isso, eu vim te dar uma promessa para a vida eterna, para novos céus e nova terra. Eu vim para que eu possa permanecer em vocês, morar dentro de vocês e vocês em mim. E a grande multidão, quando ouviu isso, capítulo 6, olha só, versículo 60, ao ouvirem isso, preste atenção, não todos, mas muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Agora 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram Jesus, abandonaram Jesus.
quando nós não nos alimentamos de Jesus, quando você se alimenta de uma palavra de autoajuda, de uma palavra de um coaching, de uma palavra que fortalece o seu ego, a sua fé é como a fé desses homens, porque Jesus não veio para satisfazer as suas necessidades transitórias, terrenas, não, tem algo mais para você, meu irmão. E aquela multidão, ou quando ouviu isso, abandonaram, rejeitaram, deixaram Jesus. Quantas pessoas abandonam Jesus quando Ele diz não para as coisas que eles querem fazer? Quantas pessoas deixam aquela fé fervorosa, aquele compromisso fiel, quando Jesus diz não para suas vontades pessoais? A segunda reação, ela se encontra no versículo 67. Jesus perguntou aos 12: e vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens, aleluia, as palavras de vida eterna. A primeira reação foi de abandono, de rejeição, porque aquela multidão não quis se alimentar de Jesus, não. Eles queriam qualquer outra coisa menos Jesus. Mas a reação de Pedro e de muitos discípulos foi dizer: Jesus, não tem lugar que nós possamos ir, porque só com o Senhor nós teremos vida. E a pergunta que eu faço para você: qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Como você tem reagido ao convite de Jesus para se alimentar dele, para viver para ele, por ele e com ele, queridos? Qual é a sua reação? Muitos abandonaram, mas muitos continuaram com Jesus até o fim, sem renunciar, sem deixar, sem abandonar. Porque Jesus é tudo para mim e para você. Quem é Jesus para você? Jesus é o único alimento capaz de satisfazer você. Preste atenção. Se você ficar sem comer, você vai enfraquecer e vai morrer. Se você ficar sem beber água, você vai morrer, vai se enfraquecer. Da mesma forma, quem não se alimenta diariamente de Jesus, se enfraquece, morre, sucumbe. Há muitas pessoas que estão morrendo, enfraquecidas, caídas, porque não têm se alimentado do verdadeiro pão que desceu do céu, e esse pão é Jesus. Como se alimentar de Jesus? O próprio texto que lemos diz: em primeiro lugar, você precisa crer de todo o seu coração. Segundo lugar, você precisa recebê-lo de todo o seu coração. Terceiro lugar, você precisa caminhar com Ele todos os dias, em todos os momentos, em tudo o que você fizer. Jesus é o pão da vida que quer alimentar você. Diga comigo, queridos, repita essa palavra comigo. Diga assim comigo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho, mas Jesus tem todas as coisas para mim. Eu não posso nada, mas com Cristo tudo posso, porque Ele me fortalece. Jesus é o teu alimento. Quero orar com você. Quero orar, queridos. Talvez você tenha se sentido enfraquecido. Talvez você precise ser renovado na sua fé. Sabe aquele homem que era fervoroso? Lembra do primeiro amor? Evangelizando todo mundo. Aquela paixão pelas coisas de Deus, pela Bíblia. Talvez você percebe uma pessoa que se sente fragilizada por coisas tão simples, derrubam você. A resposta da palavra de Deus e revelação de Deus para você hoje: tem faltado alimento para você, e esse alimento é Jesus. Vamos orar.
Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Jesus, o Senhor é o nosso pão vivo que desceu do céu. E nós queremos nesta noite se alimentar do Senhor, para que haja contentamento, satisfação, alegria em todas as coisas. Jesus, tu és o pão, o meu alimento. Nós queremos se alimentar do Senhor, para que tenhamos, ó Deus, anseio por novos céus, nova terra, recebamos essa promessa. Pai querido, o Senhor é o nosso alimento. Nós queremos, Senhor, permanecer no Senhor, que o Senhor permaneça em nós. Senhor Jesus, alimenta aquele que está fraco na sua fé, renova suas forças espirituais, a partir da decisão nesta noite, de crer e receber a tua palavra. Deus, as multidões não queriam o Senhor, queriam o alimento do Senhor, mas não o Senhor. Nesta noite nós queremos o Senhor, nós queremos o Senhor Jesus. Por isso nós entregamos o nosso coração a Ti e oramos em o nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus o abençoe. E você pode responder nessa noite: Jesus, Ele é o meu alimento. A primeira revelação é essa. Quem é Jesus para você? Você aprendeu hoje: Jesus é o meu alimento. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Amém, amados? Levante as suas mãos aos céus e receba a bênção do Senhor, queridos. Que o glorioso amor do nosso Deus e Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o pão da vida, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a tua vida. Que esta semana você desfrute da força do Senhor, da direção do Espírito Santo, porque Jesus, Ele é o seu alimento, em nome do Senhor. Queridos amados irmãos, Deus abençoe. Uma semana vitoriosa no Senhor. Jesus, Ele é o seu pão, o seu alimento, e Ele vai te fortalecer essa semana, em nome de Jesus. Fique na paz, queridos.